Olá pessoal, meu nome é Eric Contarini e esta é mais uma dica de leitura do canal Ler é Vivenciar. E como é um canal que está começando agora, gente, precisamos muito da ajuda de vocês. Cliquem no like, cliquem em inscrever-se e cliquem no sininho. Assim vocês ajudam que o YouTube faça com que esse canal rode para mais pessoas, ok? Então dá uma força aí pra gente. A dica de hoje é um livro do mestre Stephen King. Não é um livro novo, é um livro antigo, mas nem todo mundo já ouviu falar, nem todo mundo conhece, e é o Dança da Morte. É um dos preferidos, ou melhor, um dos meus livros preferidos do mestre Stephen King. Este livro, ele foi lançado em 1974, ou seja, tem aí aproximadamente 48 anos que ele foi lançado. Porém, eu só fui lê-lo em 2014. Esta é uma edição que a Suma de Letras trouxe, né, a partir de 2013, e eu fui lê-lo em 2014. Do que o livro trata? O livro trata de uma pandemia que dizimou 99,4% da população mundial. Esse é um livro do Stephen King, escrito em 1974, e fala de uma pandemia que deixa a pandemia do coronavírus no chinelo. Então, é possível. Os cientistas falam que os caminhos que o planeta está tomando nos levam a uma pandemia dessa grandeza que eles nomearam The Big One. Bom, mas voltemos ao livro, voltemos ao que nos interessa, que é a leitura. Este livro começa então numa instalação militar, onde estão sendo pesquisadas armas biológicas. E aí, esse novo vírus da gripe, então trata-se de um vírus já existente, que foi mutado em laboratório para ser usado como possível arma biológica. No entanto, a coisa sai do controle e a segurança do laboratório é quebrada e esse vírus escapa naturalmente do laboratório militar, e isso faz com que 99,4% da população seja morta. E aí vem a questão, né? No livro, o vírus tinha a mesma taxa de mortalidade. Então, atingia 99,4% aí da população, aproximadamente, lógico, e tinha uma taxa de mortalidade para quem contraía o vírus de 99,4%. Existiam aí, então, pessoas imunes que sobreviveram, né? E uma porcentagem aproximada de 0,6% da população mundial sobreviveu. E então a gente passa a ver como os sobreviventes vão lidar com essa situação. Na verdade, esses cenários literários e cenográficos, onde existem apocalipses, né? Apocalipse zumbi, apocalipse virótico, não importa, o apocalipse é um pano de fundo para um estudo humano, né? Para um ensaio de como nós nos comportaríamos, nós, os pretensos sobreviventes, obviamente. Como a humanidade lidaria com isso? Como os sobreviventes lidariam com isso? E nós estamos falando do mestre Stephen King, então óbvio que o sobrenatural vai estar envolvido. Então os sobreviventes vão começar a se dividirem em dois lados. De um lado, o mal, representado pelo Flag, o homem de preto, e o outro lado, representado por Mãe Abigail, a mulher mais velha do mundo sobrevivente, com 106 anos. Então, enquanto nós temos o Flag
representando o mal, nós temos Mãe Abigail representando o bem. E aí nós temos, né, uma série de personagens que vão ser apresentados e os duelos que serão travados. Trata-se de praticamente uma Bíblia, né, um calhamaço de 1240 páginas. Mestre Stephen King gosta de descrição, então tem momentos que são descritivos, tem momentos que são um pouco mais lentos por conta dessa descrição, que ele não deixa nada de fora, porém vale a pena. Vale a pena, eu gostei muito. E a minha experiência foi um tanto quanto curiosa, porque eu estava lendo em 2014. E exatamente nesse momento começam a surgir na mídia notícias de que esse vírus tinha sido criado. Não, ninguém relacionou com o vírus do Stephen King, mas era exatamente esse vírus, um vírus da gripe. Então nós temos aí um cientista japonês naturalizado americano que em 2014 ele criou um vírus que dribla completamente as nossas defesas do organismo. E com isso, a taxa de mortalidade seria gigantesca. Tá vendo? Olha, a cadela entendeu a gravidade da coisa. Ouviram o ganido? Não sei se saiu no vídeo, mas quando eu falei da mortalidade, ela ganiu do tipo, meu, o que esse cara fez? É lógico que na época, na comunidade científica, houve um celeuma, né? Então a comunidade científica se dividiu. Alguns achavam que o que ele estava fazendo era importante e outros achavam que era temeroso demais, coisa de maluco. A questão é, o que esse cara tinha na cabeça quando ele criou esse vírus? Um vírus que poderia dizimar aí aproximadamente 99% da população humana. Ele acredita que essa mutação cedo ou tarde aconteceria na natureza. Cedo ou tarde essa mutação aconteceria. Isso é o que ele acredita e outros cientistas também. Então ele acha vantajoso que nós criemos esse vírus antes da natureza para que possamos estudá-lo e para que possamos buscar soluções. Soluções. Essa é a justificativa dele para criar um vírus que, se escapasse do laboratório, dizimaria a população humana. Houve um plebiscito na época, lógico, só para a comunidade científica, se o vírus deveria ser mantido e estudado ou se o vírus deveria ser incinerado. E aí, no plebiscito, venceu a parcela da comunidade científica que acreditava que o vírus devia ser mantido e estudado, porque, como eu disse no começo, os cientistas acreditam que haverá uma pandemia que deixará o coronavírus no chinelo, né? A tão famigerada The Big One. Pois bem, meus queridos, eu vou ter deixado aí, né? Já vai estar passando algumas notícias de 2014 para que vocês vão aí se familiarizando com a existência desse vírus já, né? Então esse vírus existe, está em um laboratório norte-americano de universidade, acredito eu, porque ele trabalha na Universidade de Wisconsin, se eu não me engano. Bom, mas aí nas reportagens vai estar confirmado isso. Ele é formado, ele é professor da Universidade de Tóquio, né, mas trabalhando atualmente em Wisconsin. Bom, é isso, meus queridos. Então, esse é o livro A Dança da Morte, para quem gosta do gênero, para quem gosta de sobrenatural e apocalipses, é uma boa pedida. Tá ok? Como eu sempre digo, tudo depende de expectativa. Você pode amar, eu posso odiar, eu posso amar, você pode odiar. Mas mesmo assim, eu deixo aí para vocês A Dança da Morte como uma ótima sugestão de leitura. Um grande abraço, meus queridos, e até o próximo vídeo.